Olá, pessoal, tudo bom? Bem, vamos tratar hoje então aí de um assunto super importante que é o projeto integrador, essa nossa, vamos dizer assim, essa nossa reta final. E dentro desse projeto integrador existe uma estrutura mínima a ser seguida. Eu deixei aí disponível para vocês o arquivo, basicamente o arquivo, o template, vamos dizer, é esse, e o nome, vamos dizer assim, do que poderíamos dar para esse projeto, que a gente sabe que ele é do módulo APLA, ou aplicabilidade, é a análise dos regimes de tributação aplicados à empresa. Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei nesse arquivo aqui, que foi enviado, que você fizesse a substituição dos elementos que estão em vermelho, para facilitar, e para que todos tenham um template padrão, vamos dizer assim. Então, aqui você pode ver que tem uma substituição, da empresa, e você vai colocar o nome da sua empresa, e aqui você pode colocar, então, a sua turma, seja você aí de forma presencial ou à distância, não importa, a estrutura é a mesma, mas aqui é o nome da turma e os nomes dos integrantes. Meu nome é Henrico, eu sou professor orientador, então meu nome vem aqui, e aqui eu pedi para que fosse colocado o resumo do trabalho. Muito bem. Entenda que o resumo só vem no fim, não é verdade? Então, depois que você terminar e tiver um entendimento sobre esse trabalho, você vai colocar aqui. E eu deixei uma frase já formada, Você perceba que tem alguns pontos só para alterar. Então, traz assim na frase, O trabalho apresentado trata-se de uma análise para uma tomada de decisão referente aos possíveis regimes tributários a serem adotados pela empresa, e é o nome da sua empresa, do segmento D, e aí o segmento da sua empresa, e a partir da análise realizada, concluímos que, qual foi a conclusão que você obteve? Bem, você só vai ter essa conclusão ao final. E aí vamos ver qual seria essa conclusão. Bem, os regimes de tributação principais, quais são? Lucro real, lucro presumido e o simples? Então, dentro desses três, você vai trazer aí, logicamente, após fazer toda a análise, e o levantamento dos dados, você vai identificar qual seria a melhor opção e a mais aderente, talvez você pode trazer as questões legais, e aí você vai colocar aqui, então, no seu resumo, na hora que você tiver ali todo o trabalho completo, você consegue completar também o seu resumo. Mas essa aqui é só uma ideia, de uma estrutura de introdução. Caso você não tenha alguma, você já sabe por onde iniciar. Bem, a introdução trata então dos dados da sua entidade. Então, qual é o nome da sua empresa, onde ela está, onde é a sua localização, enfim, uma breve apresentação e trazendo também qual a importância, desse trabalho. Então, trazendo os aspectos relevantes. Bom, qual a importância de você analisar o regime de tributação para as entidades? Será que isso pode ajudá-las? Isso é algo que você pode colocar na introdução, para que o leitor tenha um interesse, em ser desperto o interesse para o assunto que vai vir a seguir. Bom, o objetivo já é deixar aqui um padrão, o objetivo geral do trabalho é analisar o regime tributário mais adequado à empresa. Comparar, e aí você colocar o nome da empresa, e comparar a carga tributária realizando a apuração através dos regimes tributários. Perceba também que aqui eu já deixei pronto, os objetivos do trabalho são objetivos comuns, então todos vamos para o mesmo caminho, todos farão a mesma coisa, no sentido de análise, de método, mas é lógico que cada um vai ter o seu resultado, então por isso o objetivo já está aí bem claro. O método também, a metodologia que nós vamos utilizar já foi colocada, você pode substituir aí com o nome da sua empresa ou do setor, e a questão importante então seria o desenvolvimento, Esse desenvolvimento está aqui, inserir a apuração dos regimes do Simples Nacional, lucro real, lucro presumido com base nos dados 2019 para a provisão 2020, isso é um exemplo, mas poderia ser utilizado no ano que se está tratando ali, 2018, 2021, 2022, 2023, E assim, um exemplo, tá bom? Bom, o que você vai fazer aqui? Você vai levantar esses dados, Agora, como que eu posso te mostrar um modelo do que deveria estar aqui dentro desse desenvolvimento? Porque depois você vai fazer análise disso. Eu vou trazer aqui uma exemplificação do que seria o ideal. Então, por exemplo, olha só. Quando você trata aqui, aqui nós temos uma calculadora, do FisConnect, é um exemplo que eu estou trazendo para vocês de como deveria estar estruturada. Essa imagem que está em azul
É basicamente o que a gente quer, né? Uma comparação entre a empresa do simples, uma empresa do lucro real e uma empresa do lucro presumido, né? Veja que eu estou colocando, então, aqui só um valor. Eu estou colocando 50 mil, o valor, eu não coloquei nenhum outro elemento. Ele faz a comparação da carga tributária entre os três e me traz qual é a melhor opção, né? É logicamente que isso aqui já está por trás, toda a estrutura, né, dessa entidade, com base numa tabela anexo, né, que é aquela, a gente chama de anexos, né, 1, 2, 3, 4 e 5, que a gente tem do simples, tem a questão do lucro presumido e tem a questão do lucro real. Os cálculos que você vai fazer são basicamente aqueles cálculos que já foram tratados, né, anteriormente, né, a gente tratou dentro da nossa disciplina, e aqui você tem uma breve comparação entre eles, né, e aí no final da história, então, essa parte aqui, ó, onde você vê esse quadro azul, você deve desenvolver algo parecido com isso, né, e colocar esse quadro azul dentro da parte do desenvolvimento, né, então você estaria comparando, mas olha, não esqueça, você tem que ter os gastos, né, esses valores aqui, para completar essas informações, senão não fica claro, né, não fica, como é que você vai entender o assunto dessa forma? E os resultados, então, seria basicamente uma explicação dessa tabela desenvolvida, né, então, qual é o resultado que você obteve? Percebemos que, diante desse cenário, a carga menor tributária estaria, ou a melhor opção seria o simples, ou seria lucro presumido, né? Mas para isso você tem que fazer essa comparação, colocando todos os elementos que, né, que merecem ser colocados para contemplar todos os itens, né? Muito bem. Avançando mais um pouquinho, né? Você tem aí a questão da conclusão. Então, o que, que você concluiu com isso? Né? Concluímos, né, que o trabalho existe, ele é possível. Você pode dizer assim, bom, mas tem uma carga tributária muito elevada, não cabe no simples, não cabe no lucro presumido, só caberia no lucro real. Veja, a gente só está avaliando as possibilidades aqui dentro do. A gente está avaliando o quê? Olha o objetivo do trabalho, analisar o regime tributário mais adequado, ponto. E a gente também está avaliando o quê? Olha aqui, ó, a carga tributária. Então eu quero saber qual é a carga tributária de cada um, e para isso eu preciso comparar, né? Eu sei que tem faturamentos que não caberiam, mas a ideia é que a gente faça essa comparação, primeiro da carga, e também da possibilidade, é lógico, concreta. Tem empresas que não são enquadradas em nenhum desses dois, por exemplo, simples e lucro presumido, e seriam enquadradas apenas como lucro real. Tudo bem? Então, basicamente, aqui nós temos, então, a estrutura do trabalho, tá? O que eu posso dizer para vocês? Além disso, o que eu gostaria que você fizesse? Eu gostaria que você fizesse o TCM, né? Como eu já havia explicado, o TCM também enviado um modelo, tem um modelo aqui, e a estrutura do TCM é a unificação, né, dos dois, vamos dizer, de todo o assunto, né, do projeto integrador como um todo. Então, pede aqui, então, para que a empresa coloque, então, aqui, suas principais características. Então, qual é a empresa, né, o seu ramo de atividade, quais são as obrigações tributárias principais, quais são as obrigações acessórias, né, quais são os seus livros obrigatórios. Esse é o primeiro tópico do projeto, e depois o segundo item, né, o regime tributário, ou regime de tributação. Você vai explicar esses regimes, é simples, é lucro real, é lucro presumido, explicou? Muito bem. Então, com base nesses cálculos que você acabou de demonstrar, nessa tabela que eu, né, comentei com vocês, tem uma estrutura parecida do que a gente poderia colocar e ficaria muito mais organizado. Você vai colocar aqui, fazer uma análise disso, e com base nessa análise, fazer uma conclusão. A conclusão deve ser feita por integrante. Logicamente que se você fez individual, você ou apenas você, né, deve colocar então aí o seu parecer, né? Então, pessoal, perceba que é muito tranquilo o projeto, né? Você tem um banner para fazer dentro dessa estrutura que eu expliquei para vocês, desses tópicos, né, dessa forma detalhada que eu passei. Vocês têm um TCM que é para fazer também com uma estrutura simples, não é tão complexa. A calculadora de impostos, essa que eu comentei, é um parâmetro que você tem de estrutura, né? Porque às vezes o aluno fala, tá, mas como que eu coloco no meu trabalho física, graficamente? Veja, essa calculadora, né, ela te mostra uma estruturinha bem legal para você colocar no seu trabalho e fica bem visual, né?
Se você coloca os valores aqui, ela acaba calculando para você, mas o importante é que você aprenda, né? Entenda o porquê que esses valores chegaram dessa forma. Então, eu cheguei a enviar para vocês o material sobre como calcula o lucro presumido, como se calcula o lucro real, né? Como que se faz o cálculo do simples, as tabelas. A gente chegou a conhecer isso tudo, né? E agora chegou a hora, então, de a gente fazer os três e comparar. Graficamente, elas têm que ficar basicamente nessa, né? Com essa carinha aqui, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, pessoal, olha, eu espero que vocês tenham entendido efetivamente o que é para fazer, né? Bem tranquilo. E então peço, né, que vocês aí desenvolvam, né, essas partes que faltam. Falta pouco aí, né, para finalização do nosso semestre ou letivo, vamos dizer assim, né, a finalização desse período acadêmico. Então é a hora agora de a gente entrar com tudo, né, para poder fazer esse trabalho aí de uma forma bacana e finalizar, né, sempre com qualidade, né, com o objetivo do conhecimento, tá bom? Então, eu deixo aí a todos aí um forte abraço, né, e força, né? Essa é apenas uma etapa de muitas outras, se Deus quiser, que você passará, né, e terá que enfrentar, e que será muito bom para a sua vida profissional e para a sua vida acadêmica. Um forte abraço a todos e até breve. Até logo, gente.